Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 10/8/2026, segunda-feira, começando mais uma semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. Olha que notícia, pessoal. O FMI ele está soando o alarme sobre a tokenização que está remodelando o sistema financeiro, que é a principal utilidade do XRP. E aqui está o porquê de o próprio XRP Ledger se encaixar completamente nesse cenário. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o FMI está afirmando que a tokenização pode remodelar o setor financeiro. E veja por que nessa matéria que eu vou mostrar para vocês, os recursos de pagamentos, emissão de ativos e liquidação do próprio XRP Ledger, que são muito importantes. E o FMI, ele colocou essa informação lá no X, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês essa publicação. O FMI reconhece que a tokenização pode reescrever as finanças. A tokenização que está deixando, né, de ser apenas um experimento com blockchain e entrando em um debate muito maior sobre o futuro das finanças. O Fundo, né, Monetário Internacional, o FMI, destacou recentemente essa análise que argumenta que a tokenização é mais do que uma simples atualização tecnológica. Ela pode remodelar o funcionamento de mercados financeiros e as decisões políticas que vão desempenhar, né, um papel crucial nessa definição de como essa transição ocorrerá. Essa aqui foi a publicação ali, tá, pessoal? Dentro do X, tá? Vou mostrar diretamente no X para vocês. Em sua essência, a tokenização, ela significa representar ativos, direitos financeiros ou dinheiro como tokens digitais em uma blockchain ou livro-razão programável, em vez de depender de vários sistemas desconectados. Os ativos podem ser emitidos, transferidos, negociados e liquidados em uma infraestrutura digital compartilhada. E é aqui que o XRP Ledger, né, se torna fundamental. A XRP Ledger, né, que foi construído em torno de pagamentos, transferências de ativos, liquidação rápida. Além do XRP, ela permite que os desenvolvedores e instituições emitam tokens que representam diferentes formas de valor, incluindo os stablecoins e os ativos do mundo real tokenizados, o famoso RWA. E a stablecoin RLUSH da Ripple, por exemplo, que opera na XRP Ledger, mostrando como uma representação digital da moeda tradicional pode coexistir com outros ativos on-chain. XRP Ledger também possui uma própria exchange descentralizadas nativas, as DEX, permitindo que os ativos emitidos interajam e sejam negociados diretamente no livro razão. À medida que a tokenização se expande para títulos do governo, fundos, commodities e outros instrumentos financeiros, essa capacidade pode se tornar cada vez mais importante. E essa mudança potencial vai além de simplesmente registrar a propriedade de ativos de blockchain. A tokenização pode transformar ativos financeiros em componentes de mercados programáveis, onde a emissão, a negociação, a transferência e a liquidação ocorrem por meio de uma infraestrutura digital interconectada, unindo, né, esses ativos com os pagamentos. As transações financeiras tradicionais geralmente dependem de múltiplas camadas. Um sistema registra um ativo, outro processa o pagamento, enquanto intermediários cuidam da liquidação e da conciliação. Portanto, as finanças tokenizadas poderiam reunir mais dessas funções. Um ativo tokenizado poderia potencialmente ser trocado por $1 digital ou uma stablecoin na mesma infraestrutura, reduzindo a necessidade de coordenação entre sistemas fragmentados. E esse modelo se assemelha bastante à
própria arquitetura do XRP Ledger, que combina recursos de pagamento, emissão de ativos, negociação e liquidação em uma única rede. E a evolução, né, dos padrões de tokens, incluindo os tokens multiusos, os MPTs, pode expandir ainda mais a capacidade do livro-razão de suportar diferentes tipos de ativos financeiros tokenizados. E o foco do FMI em tokenização ali, né, em políticas públicas, é crucial para essa tecnologia, por si que não determina só o sucesso, né, da tokenização. Os órgãos reguladores ainda precisam abordar questões como direitos de propriedade, classificação de ativos, transações internacionais, privacidade, conformidade, segurança cibernética e proteção do investidor. Para que a tokenização atinja a escala institucional, bancos, gestores de ativos, emissores, reguladores precisarão ter confiança na infraestrutura subjacente e no arcabouço legal. Isso também significa que o papel potencial do XRP Ledger está longe de ser garantido. Sua tecnologia pode se alinhar bem com as finanças tokenizadas, mas a adoção significativa dependerá, em última análise, do uso no mundo real, da liquidez e da aceitação. E o que a tokenização pode significar para o XRP? Essa tendência também coloca o XRP em uma posição interessante como um ativo nativo do XRP Ledger. Com a crescente movimentação de ativos financeiros na blockchain, a liquidez eficiente, a facilidade de movimentação entre diferentes ativos podem se tornar cada vez mais importantes. O XRP pode funcionar como um ativo de ponte dentro do ecossistema XRP Ledger, potencialmente facilitando transações entre ativos que não possuem pares de negociações diretos. Mas a tokenização não deve ser vista como um catalisador automático para o preço do XRP. Seu impacto dependerá da atividade real no XRP Ledger, da liquidez das aplicações e da adoção institucional. A questão mais importante é a mudança na infraestrutura. E o FMI aponta para um sistema financeiro no qual ativos, dinheiro e liquidação poderão operar cada vez mais em redes digitais programáveis. XRP Ledger foi projetado em torno de muito dessas mesmas funções. E isso não significa que o FMI esteja endossando o XRP Ledger, significa que a direção da inovação financeira está cada vez mais alinhada com as capacidades que redes como a própria XRP Ledger foram criadas para fornecer. E à medida, né, que a tokenização passa da teoria para os mercados financeiros reais, essa sobreposição poderá se tornar um desenvolvimento mais importante para ser observado. Essa aqui é a publicação, tá, pessoal? Que foi feito no dia de ontem pelo FMI sobre a tokenização, que é mais que uma atualização tecnológica. Ela pode remodelar como o sistema financeiro agora opera. Novas análises do FMI explicam o que muda e por que as escolhas de políticas importarão. O FMI tem 3,8 milhões de seguidores e ele posta, né, sobre a tokenização, aonde o próprio XRP está super bem posicionado nessa tokenização de ativos do mundo real, o famoso RWA. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.